Deputado Lindenberg. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu estava no meu gabinete quando vi essa cena ridícula de deputados bolsonaristas se amontoando numa tribuna falando sobre marmita vazia. Eu, na verdade, não ia nem responder, deputado Zeca Dirceu, porque primeiro foram covardes, deixaram a ordem do dia passar, quiseram fazer na calada da noite, escondidinho, quando não tinham as lideranças mais aqui. Mas eu vim de lá para falar para eles. Eles não têm autoridade alguma para falar de fome, para falar de comida. Os senhores esqueceram da fila do osso no governo do Bolsonaro? Sabe quais eram os números? 33 milhões de pessoas passando fome. Ah, exagero. Isso é o dado da ONU. Sabe o que significa, deputada Érica? Essa insegurança alimentar grave é aquela pessoa que não tem certeza que vai conseguir comer no outro dia. 33 milhões. Sabe quantos já saíram? 22 milhões saíram dessa condição deixada pelo governo do Bolsonaro. Qual a moral de vocês? Vocês votaram na reforma tributária contra zerar o imposto da cesta básica, senhores. Querem falar de inflação de alimentos? Sabe qual foi o número da inflação de alimentos em 4 anos do governo do Bolsonaro? 57%. 2 primeiros anos, 27%. Os 2 últimos, 21%. Quer saber, Tadeu Venere, como foi a inflação de alimentos nos 2 primeiros anos do governo Lula? 7,8%. Último ano do Bolsonaro, a inflação foi de 13,2%. Caiu, sabe para quanto? Para menos 0,52%. Esse ano teve uma inflação de 8%, menor do que a do Bolsonaro. Teve. Por quais motivos? A tragédia no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, deputado Ivan, é um grande produtor de alimentos no país, o maior produtor de arroz. Teve por causa da seca, teve por causa do dólar. Só que nós temos um presidente que está trabalhando. Sabe o que o Lula fez? Chamou os bancos públicos, discutiu no plano safra. Vamos dar financiamento para quem planta arroz e feijão com taxa menor de 1%, Ivan Valente. A produção de arroz vai aumentar 15 pontos, 15% esse ano. A produção de feijão, 5%. E aí vem a boa notícia. A inflação, agora de janeiro, foi de 0,16%. A menor inflação desde 1994. Isso eles não falam, porque eles só sabem gritar, não têm argumentos. Agora, eu acho que os senhores estão com essa marmita para levar para o Bolsonaro na prisão. Só pode ser isso. Porque falar de corrupção, esses senhores, qual é a autoridade de vocês? Deviam lavar a boca com sabão. Sabe que o Bolsonaro vai ser preso pela tentativa de golpe de Estado, mas vai ser preso por corrupção. Os senhores esqueceram o roubo das joias. Aquilo é escandaloso. O depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, está lá o pai do Mauro Cid, general Lorena, dizendo o seguinte, que entregou o dinheiro em mãos para o Bolsonaro. Os senhores querem mais? Eu vi aqui, eu já passo o recado para os senhores, falando de um pacote anti-Janja. Nós não temos preocupação nenhuma com a Janja. Mas sabe qual é o requerimento que eu vou apresentar? De informação de um relatório da Polícia Federal, tudo gravado, as mensagens. Teve uma hora, as contas de Michele Bolsonaro eram pagas com dinheiro da rachadinha e dinheiro de corrupção. Tem até o nome de uma empresa que tinha contrato da Codevasp, Cedro do Líbano, e o dinheiro chegava lá na conta dos assessores do tenente-coronel Mauro Cid, que pagava as despesas pessoais da Michele Bolsonaro.
Venham com esse pacote anti-janja que a gente sabe o que é que a gente sabe o que é que tem. É mais grave. A situação, deputado Ivan, era tão grave que teve uma hora, e isso está tudo gravado no relatório da PF, que o tenente-coronel Mauro Cid liga para a assessora de Michele Bolsonaro, dizendo o seguinte: olha, vai dar errado. Isso aqui é igual a rachadinha do Flávio Bolsonaro com Queiroz. Aí a assessora da Michele diz o seguinte: não, eu falei com dona Michele, ela tem os comprovantes de tudo que ela paga. Aí o tenente-coronel Mauro Cid diz: não é o que ela paga, é o dinheiro que entra para pagar, não é da conta de Bolsonaro. É escandaloso assim. Aí esses senhores vêm gritar com a marmita na mão. Qual autoridade? Podem se preparar. Encham essa marmita, porque nós somos humanistas. Levem bastante comida para Jair Bolsonaro, porque antes do Carnaval, a Procuradoria-Geral da República vai denunciar essa turma. Rubem Júnior, você esteve na comissão daquele 8 de janeiro. Eles dizem que era uma turma, são senhoras que estavam naquele negócio e foram presas. O ministro Barroso, ele deu uma entrevista dizendo o seguinte, que ofereceram acordo de não persecução penal, ou seja, as pessoas seriam soltas desde que fizessem duas coisas: 2 anos sem rede social e um curso sobre democracia. 90% não aceitou, porque são radicais que estão envolvidos naquele projeto. E a gente sabe que o 8 de janeiro não está separado da minuta do golpe. Basta ver o depoimento do comandante do Exército da Aeronáutica do próprio Bolsonaro confirmando tudo. A Operação Punhal Verde e Amarelo, um plano para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Tudo isso fazia parte daquele pacote. Eu encerro perguntando aos patriotas: o que é que os senhores acharam do Trump tarifar 25% o aço e o alumínio, prejudicar empregos aqui no Brasil, empresas brasileiras? Aonde está o Tarcísio, os senhores, com aquela América grande novamente? Cadê a palavra de vocês, patriotas? Falem, patriotas! Falem! Eu quero ver. Por isso que nós fizemos aquele boné, Brasil dos brasileiros. Nós vamos defender o Brasil, vamos defender as empresas brasileiras, vamos defender os empregos aqui.